Olá, eu me chamo Arisson Barros, sou aluno da Faculdade FAM, curso bacharel em Educação Física e vou apresentar o trabalho de práticas profissionais. Vamos falar um pouco, né, como ocorre o processo de contração muscular e quais os tipos de fibra musculares, né, que ajudam na contração dos nossos músculos. Vamos falar um pouco da questão neural, a parte inicial e depois a parte mecânica, né? O funcionamento, o deslizamento através de fibras, actina, né, e miosina. Nós vamos explicar um pouco como é que ocorre esse processo. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o músculo, né? Como nós sabemos, o músculo, né, ela é a parte essencial da composição do corpo humano. E as células musculares, elas formam um tecido cuja principal característica é a contração. E isso torna possível a locomoção dos seres humanos, né? E podemos alencar como uma das principais características do tecido muscular é a sua capacidade da contrabilidade. Essa característica ela é a mais evidente e é a propriedade que evidencia o encurtamento dos músculos, né? Essa característica a gente torna evidente, né, quando a gente contrai nossos músculos. Podemos ver isso. Agora nós vamos falar um pouco sobre os eventos que antecedem a contração muscular. Esses eventos da contração muscular, ela envolve uma sequência de eventos, né, que tem início à custa de uma sinalização nervosa. E os neurônios que estabelecem a comunicação, né, especializada com fibras musculares, elas são chamadas de neurônios motores. E esse tipo celular, ela age justamente no sentido de coordenar e direcionar os sinais para cada contração. Quando um grande número de células musculares é inervado, né, por um mesmo neurônio motor alfa, a contração do movimento ela tem de ser robusta. E, por outro lado, quando há um número de células musculares controladas por uma unidade motora, os movimentos passam a ser mais coordenados com possibilidade de movimentação mais sutil. Podemos analisar, né, nessa imagem aqui. A gente pode ver na imagem à esquerda, né, ponto A, é possível notar, né, que o neurônio motor alfa ele inerva diversas fibras musculares ao mesmo tempo. E no ponto B, à direita, né, observamos que são necessários múltiplos neurônios motores alfa para inervar o músculo como um todo. Podemos analisar, né, nesse quadro aqui. Agora vamos falar um pouco sobre o processo de contração muscular. A gente falou um pouco sobre a parte neural, né? Quando se inicia quando se antecede esse processo. E agora vamos falar um pouco da parte mecânica, né? Esse processo ele ocorre, né, quando a actina ela se desliza sobre a miosina, nas células musculares. E isso permite o movimento do corpo. Sem esse processo, né, a gente não conseguiria fazer esses movimentos, né, andar, fazer contração muscular. E os filamentos de actina e miosina, eles são encontrados lado a lado. E aí assim eles formam um sarcômero, né? Que na fibra muscular é a unidade funcional da contração muscular. E para correr, né? Para ocorrer a contração muscular, são necessários três elementos. Esses elementos, eles é o estímulo do sistema nervoso,
Também as proteínas contráteis, né, que é a actina e a miosina, que elas são energia de contração fornecida pelo ATP, e a energia para contração fornecida pelo ATP. Essas são os três elementos necessários, né, para ocorrer esse processo. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de fibras musculares. A classificação das fibras ela foi feita através de suas características contráteis, né, e metabólicas. E de forma resumida, nós vamos analisar essas diferenças entre os dois tipos de fibras abaixo. Vamos analisar agora a fibra do tipo 1, que é a fibra de contração lenta, né? Pois essas fibras do tipo 1, que são vermelhas, né? Elas utilizam um sistema de energia aeróbico, que traz uma oxigenação nos músculos, e nós podemos citar algumas características, como a contração muscular lenta, a capacidade oxidativa, né, que utiliza o oxigênio como principal fonte de energia, a coloração vermelha, né, devido ao grande número de mioglobina, né, e de mitocôndrias, e elas são altamente resistentes à fadiga. Também elas são apropriadas para o exercício de longa duração, e elas predominam em atividades aeróbicas de longa duração, como a corrida, né? A exemplo, a corrida de 1.500 metros. A gente usa muito essa fibra, né? O maratonista ele tem que trabalhar muito nos seus exercícios esse tipo de fibra, né? Agora vamos falar um pouco sobre a fibra do tipo 2. A fibra do tipo 2, ela é considerada anaeróbica, com um regime de energia utilizado. E isso ela quer dizer que trabalha ao mesmo tempo diversos músculos do corpo, e não apenas um ou uma região específica. Podemos também citar algumas características dela, como a alta capacidade de contrair rapidamente, né? Contrair rapidamente, né? A velocidade de contração e tensão é gerada até de 3 a 5 vezes mais comparada à fibra do tipo 1. A capacidade glicolítida, né? Que é utilizada na fosfocreatina, né? E a glicose. E também podemos observar a coloração branca. Esse tipo de fibra, elas também fadigam rapidamente e elas geram movimentos rápidos. Ela predomina muito em atividades anaeróbicas, né, que exigem paradas bruscas, arranques, mudança de ritmos e salto. Por exemplo, a corrida de 100 metros, né? Podemos observar aqui, né, no quadro, uma corrida de 100 metros é utilizada muito esse tipo de fibra, a fibra do tipo 2. E por fim, vamos, através do exemplo desses tipos de fibra, né, vamos dar o exemplo, né, do tipo, a diferença do treinamento do goleiro e do atacante. Podemos observar, né, que os atletas e os treinadores, eles tendem a classificar as pessoas em um dos dois grupos. E dizem que o tipo de músculo ele determina a capacidade atlética. Por isso, uns conseguem ter mais resistência e outros mais velocidade. E a exemplo dos jogadores de futebol, né? Eles podem ser capazes de melhorar ainda mais os resultados do seu treinamento, se eles conseguirem fazer essas conversões do tipo de fibra. É o caso do goleiro, e podemos também citar o caso do atacante. Já no caso do goleiro, a gente pode analisar o treinamento dele é mais focado no tipo de fibra 2, né?
pois ele tem aquela impulsão, né? Tempo de reação, ele tem que trabalhar mobilidade, ele tem que trabalhar esses pontos principais, né? O goleiro ele faz. Já o atacante, ele precisa de mais resistência, ele precisa mais resistência na fadiga muscular. E como ele também passa praticamente o jogo inteiro correndo, né? Ele precisa trabalhar muito a fibra do tipo 1, que essa é uma fibra de contração muscular lenta e ela é oxidativa, né? Então, ela é apropriada para os jogadores atacantes, né? Por isso que os treinamentos dos jogadores eles são baseados de acordo com as suas características. E aí, de acordo com isso, eles têm que saber qual o tipo de fibra trabalhar, né? Apesar de que os dois jogadores eles trabalham os dois tipos de fibra, mas aí eles especificamente eles fazem esse tipo de trabalho. Pois o meu trabalho se encerrou aqui e muito obrigado e até a próxima.